Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chachur Militan Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namobhistam Istapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos pegar aqui, abrir o Gita e pegar um verso aleatório. Vamos deixar Krishna escolher para a gente o verso. E o verso escolhido foi o verso 5 do capítulo 15. Então vamos ver aqui a transliteração em sânscrito, né? Nirmana mohajita sangadosha Ajatma nicha nivrita kama Dvandvai vimukta shuka dukkha samijjani Gachanti amudaha padam avyayam tati. Tradução: aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas, sob a forma de felicidade e sofrimento, e que, com toda lucidez, sabem como se render à Pessoa Suprema, alcançam este reino eterno. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namne Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchacha Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então aqui nesse verso aqui, o Senhor Krishna, quando instrui Arjuna sobre o que é a vida espiritual, nesse verso em especial, aqui do capítulo 15, ele está falando sobre as pessoas que alcançam o reino eterno. De modo que existe um reino temporário, que é o reino de Maya, que é essa atmosfera que a gente está vivendo aqui nesse exato momento. E existe um reino eterno, que é o reino espiritual, que é a morada de Deus. Deus, ele é a causa de todas as causas, e ele tem três aspectos, que ele é a pessoa absoluta, ele tem um aspecto localizado, onipenetrante, onisciente, onipresente, onde Deus está presente em tudo e tudo está presente nele. E Deus tem um aspecto de energia, que é chamado Brahman, sendo que o aspecto pessoal dele é o aspecto mais elevado. E no mundo divino, que é onde tudo se inicia,
existe um planeta chamado Krishnaloka. Um Krishnaloka tem uma morada chamada Gokula Vrindavana. E essa morada é a morada de Deus. Tá? É uma morada com uma compreensão absoluta. Assim como Deus é a pessoa absoluta, a morada onde ele manifesta os seus passatempos também é absoluta em si mesma. De modo que não dá para a gente relativizar esse lugar querendo comparar com algum lugar aqui do reino material. Colocado isto, tá? Para entendermos que Deus está querendo que a gente atinja esse reino eterno. Lá no reino de Deus existem muitas moradas. Como diz o Mestre Cristo, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Esse reino chamado Vaikuntha Loka Dhamma possui muitos outros planetas, além desse planeta supremo, onde as pessoas vão ter acesso. Tudo isso é o reino de Deus. Porém, o Senhor Krishna, ele nos convida diretamente para ir para o reino dele, para a morada dele, Vrindavana Dham. Tá? Então, considerando que tudo no assim chamado reino de Deus é uma expansão da potência interna de Deus, onde ele se expande e entra em cada planeta e permanece sempre no seu planeta em particular, na sua forma absoluta original. Quando entendemos isso e nos associamos com a suprema personalidade de Deus aqui, nessa forma humana, nessa posição espiritual, vamos, né, naturalmente estar nos qualificando para que após a morte dessa forma física possamos voltar para essa dimensão onde o próprio Deus está nos convidando aqui no Bhagavad Gita, esse reino assim chamado reino de Deus. Então nesse verso o Senhor Krishna está falando, né, que as pessoas que têm esses quesitos, essas qualidades específicas, ou desapegos, acredito aqui, que está mais diretamente relacionado a isso, porque quando você se purifica, exercendo a sua espiritualidade, a sua vida espiritual, naturalmente você vai desenvolver essas capacidades que o Senhor Krishna está descrevendo aqui, e esses sintomas aqui são a prova de que sua consciência está evoluída, né? Que sua mente está purificada, que a sua inteligência está iluminada. Dentro dessa percepção ou dessa sintomática que revela o grau ou o nível de desenvolvimento espiritual, você vai se qualificando em nível vibracional de consciência para que após a morte você alcance esse reino de Deus conforme o Senhor Krishna está descrevendo aqui nesse verso. Inclusive no verso 6, Krishna falando sobre esse reino de Deus, eu vou dar uma palhinha aqui, ele fala: esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este mundo material. Mas o nosso assunto agora não é descrever o reino espiritual, porém a sintomática das pessoas que, exercendo a sua vida espiritual, atingem um patamar de consciência na qual se manifestam essas qualidades que o Senhor Krishna está narrando aqui no Bhagavad Gita. Então temos que prestar bastante atenção nas pessoas, né, que se dizem elevadas espiritualmente, se elas estão manifestando certas características que definem o nível de evolução delas. As pessoas nesse mundo, geralmente,
programadas por um sistema demoníaco, sem nenhuma espiritualidade, eles cultivam valores completamente diferentes desse. São valores onde há apego, né? Há muito desejo pelas coisas materiais, por competição, por crescimento dentro da energia material, e todos esses fenômenos, eles são oriundos do quê? Do falso ego. Não são qualidades do espírito, são qualidades da mente que está identificada com isso que é chamado o ego. Enquanto você tiver nessa ilusão de que você pensa que é o corpo material, naturalmente você não vai conseguir se desapegar ou deixar de ficar encantado com as armadilhas que a energia material vai colocando na sua vida, naquilo que é chamado o destino. De modo que você está sempre se envolvendo com essa energia assim chamada material, que é controlada pelos modos da natureza material. Ignorância, paixão e bondade, que inclusive é o assunto, né, ou a temática falada no capítulo 14, que é anterior a esse. De modo que você tem que estudar, você tem que entender profundamente e observar como essas forças atuam de fora para dentro, tentando manter a sua mente sempre ocupada nessa linha de seguir materialmente, através desse ego que está completamente, né, ludibriado, que está criando muita fantasia em cima de uma assim chamada tanto vida espiritual como vida material. Então Krishna aqui dizendo que as pessoas alcançam este reino interno porque eles sabem como se render à pessoa suprema. As pessoas não sabem se render a Deus. Então, imagina quanta profundidade existe num simples verso igual a esse aqui. O próprio Senhor Supremo está falando assim, as pessoas que atingem essa possibilidade de voltar para o reino eterno, totalmente consciente, o reino da felicidade, da bem-aventurança pura, que é o desejo de todo mundo. Você, como um espírito, como uma parte integrante de Deus, o seu desejo é de atingir essa posição espiritual, de viver num lugar onde tudo é pleno, tudo é feliz, tudo é abundante, tudo é maravilhoso, todos os seus desejos são realizados. O sentimento de amor, né? De alegria, de relacionamento diretamente assim com Deus. Tudo isso é o que o espírito quer. É o néctar pelo qual todo mundo está ansiando, como disse o Senhor Chaitanya Mahaprabhu em seu primeiro verso. E esse néctar, ele está aqui agora à nossa disposição, a partir do momento que você realmente se rende à suprema personalidade de Deus. De modo que Krishna está sendo bem específico aqui, que não é para que nós nos rendamos ao seu aspecto Brahman, nem o seu aspecto de super-alma, que é o aspecto localizado que está em nosso coração. Mas você tem que se render à pessoa suprema, o Senhor Krishna. Automaticamente, se você se rende a Deus, como o Paramatma e o Brahman, né, o aspecto localizado e impessoal ou energético de Deus, nada mais são do que uma expansão dessa pessoa suprema, automaticamente, se você se rende a Deus, você também está vivendo rendido a esses aspectos, mas você está colocando sua atenção diretamente naquele que é a causa de todas as causas e a origem de tudo.
Compreende? Essa é a mensagem do Bhagavad Gita, para que a gente foque a nossa atenção na pessoa absoluta. É por isso que o próprio Deus, ele vem diretamente a esse planeta, né? A esse universo, em vários universos, Deus está sempre se revelando, porque Deus ele não se esconde. Então, Krishna fala, esse conhecimento do Bhagavad Gita é o conhecimento mais confidencial, é o conhecimento real. E você tem que ter esse conhecimento, aceitar com fé inicialmente as palavras da divindade que está no seu coração, que vai te ajudar a você se iluminar e seguir aquilo que Deus disse, se rendendo a Ele. Então, a rendição a Deus significa que você entrega a sua vida, os seus objetivos, as suas necessidades, passam tudo a ter um cunho divino. Você passa a viver no divino. E essa posição que eu estou falando aqui não é uma obrigação, é a posição natural do espírito. O espírito ele só é feliz e bem-aventurado, ele só fica em paz, ele só fica estabelecido com firmeza na consciência se ele estiver caminhando integrado com a suprema personalidade de Deus, que é a raiz de todos os espíritos. Então essa unidade de consciência integrada, onde todos os espíritos estão unidos a Deus, nessa sintomática de amor, é o que acontece naquilo que é chamado reino de Deus. No reino divino, todo mundo vive em amor, um pelo outro, e coligados a satisfazer o Senhor Supremo, que é a raiz. Lembrando aquele exemplo de Prabhupada, que quando você tem uma planta e você rega a raiz da planta, automaticamente todas as folhas são supridas ou ficam satisfeitas. Agora, se você vai regar as folhas e a raiz não é regada, naturalmente essa árvore vai secar e vai morrer. E os espíritos são comparados a essas folhas e eles estão sempre regando a raiz de onde eles são provenientes. A raiz é que mantém a nossa condição espiritual. O espírito, ele é suprido pelo Espírito Supremo. A nossa vida é a vida do Ser Supremo. A nossa pessoa espiritual, o espírito, né, com o corpo espiritual, tem como causa a pessoa suprema, a pessoa absoluta. De modo que Deus é a raiz de tudo. E se você não rega a sua raiz, que está presente no seu coração como a superalma, todos os dias, até o momento da morte, momento esse que você não sabe, que pode ser amanhã, naturalmente, você não está num sentimento de rendição a Deus. Você não está cultivando uma vida espiritual, de acordo com o próprio Senhor Supremo está ensinando aqui no Bhagavad Gita. Como nesse verso. Eles sabem como se render à pessoa suprema, alcançam este reino supremo. Tá? Porque é uma questão de tomada de consciência. Se você entende quem é Deus, que você é um espírito, parte de Deus, naturalmente, a sua vida desvinculada da atenção amorosa a Deus é uma vida sem significado. E aí, na forma humana, especificamente, você com uma inteligência que compreende isso aqui que eu estou falando, toma uma atitude interna de se render definitivamente a Deus para se libertar das garras de Maya, da ilusão. Se você não fizer isso, você vai continuar preso nos alicerces da programação de um sistema demoníaco, que é o contrário de tudo isso aqui
que o Senhor Krishna está falando. Você vai se manter apegado. Você vai querer ter poder, ter fama, status, riquezas materiais por motivos simplesmente de falso ego. Então, aqui no mundo material, por exemplo, dando um exemplo de rendição, podemos ver a mãe e um filho, né? Uma mãe mesmo que tem um filho, com amor, né? Não estou falando de pessoas que às vezes têm um filho, nem liga ou tira o filho, não, estou falando de uma mãe que realmente quis ter um filho com amor, sempre foi o sonho dela, e você vê que essa mãe é completamente rendida ao filho. Esteja ela fazendo o que fizer 24 horas por dia, a mãe, né, principalmente, está sempre pensando no filho. Ela não esquece do filho em nenhum momento. Então esse é o exemplo material, vamos dizer assim, mais próximo da rendição a Deus. Então você tem que ser como uma mãe que está cuidando do seu filho divino e lembrando sempre de Deus. Ah, como é que Deus gostaria que eu agisse nesse mundo, o que eu sentisse, o que eu pensasse, como é que eu posso fazer para satisfazer a Deus, como é que eu posso fazer um serviço devocional nesse mundo, qual o talento específico que eu tenho, que eu posso usar de bom grado para agradar o Senhor Supremo, já que Ele está me dando a existência, já que Ele está me dando essa forma humana, essa mente incrível, como é que eu posso usar aqui, nesse plano material, esses instrumentos tão incríveis, né, como a mente, a inteligência, a forma física? Como é que eu posso usar isso tudo para continuamente criar as condições ideais para estar sempre lembrando de Deus, para estar falando dele para as outras pessoas e principalmente para estar sentindo em meu coração essa presença divina num estado contínuo de gratidão, de queridagem com Deus, de segurança absoluta de que Deus está conduzindo minha vida e que nada pode me prejudicar, a não ser eu mesmo, deixando que a minha mente se desvie. De modo que você tem que cuidar da sua vida espiritual como uma mãe cuida do seu filho. Você não pode esquecer isso, já que na forma humana você se destina, por exercício funcional dessa forma, a resgatar essa consciência divina que você esqueceu. Mas sempre tem alguém para lembrar os fatos reais baseados na autoridade suprema, na sabedoria divina. Então você ouve, todos os dias você ouve e vai desprogramando o seu falso ego, a sua mente identificada com a matéria. O falso ego, ele é falso, ele não existe, é uma fantasia que você está criando de você mesmo, porque você não está vivendo naquilo que você é. Como você é um ser eterno, existente, mas você não vive na sua posição eterna, naturalmente você vai se identificando com... Você tem que se identificar com algo. E a vida espiritual significa que você se identifica o tempo todo com o espírito. E para você manter essa lembrança constante, conforme o divino está falando aqui no Bhagavad Gita, você tem que purificar a sua mente. Senão sua mente vai se tornar uma inimiga. Você vai se interessar por tudo nesse mundo, menos por Deus. Eu sempre brinco aqui com meus amigos, né? Eu falo, mas você não tem assim, nem 5 minutos para se render a Deus diariamente, para entrar no estado de gratidão, para cantar o nome de Deus, já que é o processo deixado pelo próprio Supremo, onde ele se torna presente na sua língua. Será que você não tem 5 minutos para cantar o nome de Deus? 5 minutos para lembrar da forma de Deus? 5 minutos para refletir
sobre um verso do Bhagavad Gita, para ouvir uma aula como essa aqui, que simplesmente está expondo de uma forma de sensata aquilo que Deus está falando. Então temos que pensar nisso. Temos que ter profundidade. Porque a Maya, ela vai, como se diz, vai nos enrolando o tempo todo. Ela vai te ocupando em milhares de coisas. E no final você não tem tempo para a sua vida espiritual. Então quando vem a morte, a sua mente está ocupada em milhões de coisas materiais e quando você, vamos dizer assim, passa para o outro lado, você continua no mesmo esquema. Mesmo esquema. Porque você leva a mente com você. E o mundo, né, seja o astral, o mundo mental, o mundo físico, é uma projeção da mente. Se você desencarna com a mente num determinado tipo de vibração, que você está cultivando durante toda a sua vida, é isso que você vai dar continuidade do plano de lá e depois vai voltar para esse mundo com as mesmas características, porque a mente não foi transcendida, que é a proposta do Bhagavad Gita. Transcender a mente significa que você se situa no espírito e você usa a sua mente funcionalmente para ser um instrumento de cocriação, de um conforto progressivo nesse mundo para te facilitar a realizar aquilo que você é. Você já é sempre o que você é. Porém, a sua mente ela está tão agitada, tão conturbada, tão movida pelo tempo e os modos da natureza material, está sempre pensando no futuro, está sempre remoendo coisas do passado, está sempre desequilibrada psicologicamente, emocionalmente, você está sempre julgando, está sempre criticando tudo, está sempre vivendo como um robô de expressar negatividade, de ter prazeres temporários e esquece da sua eternidade, do reino de Deus. Então temos que ficar bem atentos a isso, tá? Então vamos ver aqui o que Krishna está falando, né? Então ele fala assim, ó, aqueles que são livres do falso prestígio, naturalmente, quando você está entrando nesse relacionamento amoroso com Deus e está situado no espírito, naquilo que você é, automaticamente esse desejo de ter prestígio, de ter importância, de ser alguém nesse mundo, ele some. Porque quando você está com Deus, você fica humilde, né? Felizes são humildes, porque eles vão herdar o reino de Deus. Humilde significa que você entende que você não é esse corpo, você não é essa mente, você não é esse falso ego. De modo que o sentido de falso prestígio, de querer se destacar na sociedade para ser alguém, é uma característica do falso ego e não do espírito. O espírito, ele simplesmente é um servo eterno de Deus. E daí você vai usar todos os seus recursos de ser enquanto encarnado nessa forma humana, sem se identificar com essa forma, você vai tentar usar os seus talentos, os seus atributos para passar essa consciência para as outras pessoas, para que elas se auto-percebam e saiam desse desejo louco de uma sociedade onde a mídia, né, traz essa programação de que para você ficar bem, ficar feliz, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter certa lábia para conquistar certas coisas. E aí tem várias, né, metodologias para você se destacar nesse mundo. E isso é o falso prestígio. Você está querendo ser alguém. Porém, quando você se torna um devoto de Deus, um devoto puro principalmente, aí sim você vai se tornar de alguém. Porque aí você vai estar situado na sua posição real, de servo eterno amoroso de Deus. Quando você está nessa posição, os próprios semideuses
que estão gerenciando, administrando a vida pessoal de cada um nesse desenvolvimento progressivo da consciência, eles começam a atuar em seu favor. Eles começam a te servir. Os poderes, né, do universo começam a cuidar de você diretamente. Olha isso como é poderoso, né? Inclusive tem muitos semideuses querendo a forma humana que cria essa condição da devoção pura a Deus, que vem da rendição sincera. Então, falso prestígio, né? Krishna está falando aqui. Primeira coisa, primeiro sintoma que você vai sentir em você quando você está rendido a Deus é que Deus é tudo, e você é uma parte de Deus, e você não tem que se destacar por ser um devoto puro, um espírito que está aparecendo, que é presidente de uma associação espiritual, ou que você é taxado como um guru. E aí, mas você não quer saber disso, você não quer saber de discípulo, não quer saber de nada, você simplesmente está passando a mensagem divina e emanando essa luz da sua realização espiritual. Então, se você ainda tem aquele saborzinho ainda de querer se destacar nesse mundo, é porque você ainda não atingiu essa plataforma espiritual. Aí a gente vê no mundo a competição na política, competição em entretenimentos, competição na religião, tudo porque todo mundo está querendo ser o líder, está querendo ser o salvador, está querendo, né, se mostrar o melhor servo de Deus, né? Mas o servo, esse servo aí é um servo no sentido materialista, que o Mestre Cristo falava que são os falsos profetas, né? Os lobos vestidos de ovelha. Então temos que prestar muita atenção no nosso coração, né? Então o único orgulho que você tem que ter na sua vida é de que você conseguiu dissolver esse falso ego, que era uma pedra no sapato. Por causa desse falso ego, você fica tentando conquistar o mundo. E esse mundo é uma ilusão. E você estava fazendo isso há milhares de vidas. Desde lá da plataforma mineral, né? Chega no animal, você vê que o animal ele é territorial. Falso ego, né? Território, esse território é meu, vou te morder se você entrar aqui no meu quintal. Essa noção de que ninguém reconhece que Deus é proprietário de tudo, que esse planeta tinha que ser, né, todo mundo, auxiliar todo mundo ser feliz, sem ninguém querer ser superior a ninguém, e deixar que se houver uma liderança, que tudo isso seja feito com um espírito fraternal, amoroso, como era feito na época dos reis santos, né? Para quem lê o Bhagavatam, compreende essa jurisdição governamental baseada na rendição a Deus, no amor, na explanação espiritual entre todos os membros constituintes de um determinado local. Então o primeiro sintoma é esse, né, que Krishna está falando, né? Falso prestígio. Depois ele fala, aqueles que estão livres da ilusão. A ilusão é exatamente isso, Maya, né? Maya. Maya, repetindo, é aquilo que parece, mas não é. Parece, mas não é. Esse é o significado de Maya, né? Estamos na energia daquilo que parece real, mas não é assim, a realidade em última instância. É uma realidade relativa produzida pela sua mente. A realidade é o reino de Deus. E esse mundo material, governado pela energia da ilusão, é um reflexo pervertido do reino espiritual.
Por isso o espírito, ele está atormentado, porque ele queria que esse mundo material fosse igual o reino de Deus. Que todo mundo fosse bem-aventurado, que todo mundo fosse consciente de Deus, rendido, que todo mundo fosse, né, agisse nessa irmandade, que todo mundo não morresse, fosse eterno, né? Todo mundo quer ser eterno, mas aqui no mundo material não é assim. A ilusão tem o caráter temporário, tudo é separatista, né? Você vive com a consciência esquecida de quem você acha que você é separado de Deus, você é uma pessoa inconsciente. Inconsciente, isso é ilusão, você está dormindo. E aqui, basicamente, é um lugar de muito sofrimento, frustração, muita negatividade, principalmente agora, nessa era de Kali Yuga, que é a era de ferro, denominada a era da hipocrisia e das desavenças. Hipocrisia no sentido de que todo mundo está fingindo ser o que não é, e desavenças que, por motivos assim bem pequenos, está uma pessoa querendo matar a outra, está querendo ofender, agredir, ou fica magoada, carrega aquele ódio no coração. Então esse é o mundo material, é o reino de Maia. E quando você acorda e desperta e vê que quem está sofrendo tudo isso é o falso ego, é a sua identificação com a matéria, imediatamente, se você realmente for uma pessoa inteligente, já que a inteligência que você tem é para observar esses fenômenos que estão nos escravizando a situações bem negativas aqui nesse mundo, imediatamente você pensa em como sair da Maia, como sair dessa Matrix. E Deus está falando aqui, aqueles que sabem como se render à pessoa suprema, vão sair dessa energia ilusória e vão atingir o reino eterno, que é o reino de Deus. De modo que não há dificuldade, é uma tomada de consciência. Não quero mais ficar, né, nesse mundo, porque eu só vejo desequilíbrio, só vejo sofrimento, só vejo maldade, violência. Então, cadê Deus? Cadê Deus? Não, mas aqui é energia material, Maia é assim. Maia é assim, é o reino da dualidade. Aqui tem prazer, tem sofrimento, né? Tem paz, tem guerra, enfim, sempre é assim. O mundo material é assim. E você está aqui realizando essas dualidades para transcender essas dualidades, se situar no espírito, nessa conexão com Deus e se preparar em vida nessa forma humana para que após a morte você possa abandonar essa, vamos dizer assim, essa escola. O mundo material não é ruim, ele é assim. Entendeu? É assim, tem trevas e tem luz. Você não vai ficar nem de um lado nem de outro, você vai ficar com Deus, na luz espiritual, não na luz de Maia, que é a luzinha que dá esse sabor de que você acha que você vai um dia ser feliz aqui dentro dessa atmosfera material. Nunca isso vai acontecer. E a gente está querendo que esse mundo material seja igual ao reino de Deus, sendo que a energia desse mundo material é uma energia inferior, completamente diferente da energia espiritual, e que ela funciona assim e que está tudo certo. Aqui é assim mesmo. Então você nunca condena o mundo quando você atinge essa devoção mais pura por Deus, mas procura dar essa visão da eternidade, da felicidade, que você pode viver aqui mesmo nesse mundo, fazendo com que as pessoas compreendam quem é Deus, essa pessoa suprema, e naturalmente se rendam a ela. Essa é a maior caridade que você pode fazer para uma pessoa. Agora, você não pode impor isso, se a pessoa vai aceitar isso ou não, né? Muitos mestres já estiveram entre nós aqui, já exemplificaram, já passaram conhecimentos, o próprio Deus já esteve aqui,
Mas se a pessoa não está interessada e quer continuar nesse processo de sofrimento, em outra encarnação, em outra encarnação, em outro planeta, em outra raça alienígena, né, a extraterrestre, intraterrestre, é a decisão dela. Porque às vezes ela pode ouvir, está ouvindo isso que a gente está falando aqui agora. Pode estar ouvindo esse verso do Bhagavad Gita, mas mesmo assim, o coração dela é de pedra. Ela ainda não amoleceu o coração dela, ela não sentiu essa necessidade interna de entrar nesse estado de gratidão e viver pensando sempre em Deus, assim como uma mãe pensa sempre no seu filho. Tá? Então é bem simples de entender, depende da atitude. Então, por exemplo, eu que sigo a consciência de Krishna, né, como o próprio Krishna vindo, como Chaitanya Mahaprabhu veio, ele falou assim, ó, se você cantar meu nome, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, todos os dias eu canto o nome de Deus. E aí eu estou associado diretamente com Ele. É tão simples, é tão fácil, mas as pessoas não conseguem entender esse processo, né? Elas preferem cantar uma música que tem um conteúdo mais pornográfico, um conteúdo mais, né, triste, melancólico. As pessoas que estão escolhendo. O que você quer vibrar? Né? Você quer ser alguém nesse mundo? Você já tentou ser alguém nesse mundo há várias vidas. E agora você está tentando ser de novo alguém? Sinto muito, você vai se frustrar. E daí, quando você for para outra vida, ninguém nem vai lembrar da sua personalidade. Nem você vai lembrar que você foi aquela pessoa que teve alguma coisa, algum crédito, algum mérito nesse mundo. Então é assim que acontece. De modo que você tem que ficar consciente. Não, eu não quero mais essa posição, né? Então o Krishna está falando aqui, ó. Então se você tem que estar livre dessa ilusão, principalmente da ilusão de se identificar com a energia material, sendo que você é transcendental a essa matéria e que você pode se posicionar transcendentalmente nesse mundo material, aqui mesmo, nessa forma humana, você pode estar totalmente consciente, transcendental aos movimentos energéticos, aos fenômenos que acontecem em torno da sua mente que manifestam, né, esse corpo físico e aquilo que é chamado o mundo, no qual esse corpo físico tem experiências, e você tem que usar essas experiências para despertar. Por isso que tem o Bhagavad Gita ensinando essas coisas, né? Principalmente no capítulo 13, que nós já fizemos um estudo sobre isso. Depois, assim, tá bem, aqueles que estão livres da falsa associação. Isso aí é a coisa mais importante para o espírito que está querendo despertar desse mundo. Ele tem que se associar com pessoas que também estão despertas ou que estão despertando. Se você não faz isso, se você só se associa com pessoas que o tempo todo ficam só exponenciando para você os problemas delas, ou os gozos delas, ou assuntos, né, referentes ao mundo material, à política, ao futebol, à moda, tudo que é material, naturalmente a sua mente vai ficar naquela programação densa. Daí temos que fazer esse exercício de procurar sempre estar ouvindo um sábio, uma pessoa que está mais avançada espiritualmente, ou nos reunindo, né, em agremiações de pessoas que estão falando sobre vida espiritual, cultivando os valores do espírito. Então isso é basicamente uma das coisas mais importantes, né, da vida espiritual. Diga-me com quem andas e eu direi quem és. A partir do momento que você já não se sente bem de estar com pessoas que estão completamente em maia, em ilusão, que estão muito apegados à materialidade, que você se
isola um pouco mais, né, desse mundo para ficar mais nesse estado de consciência divina. Então esse é um sintoma que mostra que você realmente está avançando espiritualmente. Você não está abandonando o mundo, você não está abandonando as pessoas, nada. Você se associa com as pessoas, você dá sua associação às pessoas, mas não fica recebendo muito a associação delas. Porque tudo aqui nesse mundo é energia, troca de energia. E chega uma hora, se você tiver avançado espiritualmente, que você já não consegue mais bater um papo material, um papo de novela, de BBB, de futebol, de festa. Assim, você já está em outra posição. Você quer falar de Deus, você quer falar de iluminação, você quer ler um bom livro, né, divino, assim como o Bhagavad Gita, que você pode ler a vida inteira, sempre tem significados renovados, profundos. Então você sai dessa osmose energética de uma associação que não vai te trazer nada. Não é para você depreciar as pessoas, não julgar, mas você não... Quando você está super bem, quando chega uma pessoa materialista, cheia de... com a problemática, com um desequilíbrio emocional e tudo mais, sempre reclamando, ou sempre doente. Então isso aí não acrescenta. Então você fala assim, olha, desperta espiritualmente, que vai reconfigurar holisticamente todo a sua mente, o seu corpo, se você estiver no espírito, e você sempre vai estar bem. Mas as pessoas não estão interessadas nisso. Elas estão interessadas em simplesmente em viver um dia após o outro em completo adormecimento. Então, a associação. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando ele falou os seus versos, né? Chaitanya é Krishna, quando veio há 500 anos atrás, ele falou, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa do coração toda a poeira acumulada, né? E renova o coração espiritual. Ou seja, Sankirtana quer dizer, vamos todo mundo falar de Deus em congregação espiritual, vamos cantar os nomes de Deus juntos. Fazendo isso, a gente fomenta uma potência no coração de todo mundo que está presente, para que aumente o desejo de se render a Deus. Porque o nome de Deus cantado numa agremiação de devotos, principalmente de devotos puros, é capaz de mudar completamente, limpar completamente a mente de qualquer pessoa. Por isso, Srila Prabhupada, né, criava templos, que são lugares de encontro de pessoas que vão lá adorar a deidade, que vão comer o alimento espiritual, a praçada, que vão se associar com pessoas que de alguma forma estão tentando se render a Deus da melhor forma possível dentro, né, do seu nível de compreensão ou de capacidade. Então, imediatamente, quando você está indo para a vida espiritual, né, você está na vida espiritual, esse é um sintoma muito importante. Você já não quer mais associação, né, com pessoas que estão numa vibração muito materialista ou muito animalizada ainda. Muito animalizada. Pessoas instintivas, né? Estão muito voltadas só para o externo. Então elas não conseguem parar 5 minutos, né, em meditação, com os olhos fechados, gratidão, sentindo a presença de Deus, cantando o nome, né, Hare Krishna, Krishna. Então essas pessoas geralmente elas estão separadas de Deus na mente, né? Vivem uma vida particular, sem considerar que tudo é a presença de Deus, é a energia de Deus, é o Brahman em ação. Mas todo mundo vai chegar lá, cada um no seu tempo, na sua velocidade, porém tem que ouvir esse tipo de conhecimento que eu estou passando aqui, que é o conhecimento do Bhagavad Gita. Então, repetindo, aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação,
Aí depois ele fala que compreendem o eterno, que é isso que a gente está falando aqui, sobre o eterno, sobre Deus. Então você tem que compreender, você, o Espírito, é eterno. Então você compreende o eterno quando você resolve se situar na compreensão de si mesmo. É a famosa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Enquanto você não tiver a clareza espiritual para essa pergunta, você ainda está no falso eu. Então, quem sou eu espiritual? Quem é Deus? Krishna é Deus? Então, como é que eu posso fazer para ter essa constatação na realização interna, além da teoria, além da metafísica? E Deus está prontinho para se revelar para você na medida que você se rende a Ele, que isso é falado no Bhagavad Gita. Então, o quanto você está colocando o seu desejo de realizar Deus no seu coração, o quanto você está dando atenção nessa forma humana, nessa vida, para atingir esse ponto de unificação ou integração com Deus no seu coração. Algo que está além do tempo, né? Do espaço-tempo. E você só vai compreender esse aspecto absoluto da realização interna quando você se render a Deus. Tá? Então ele fala que compreende o interno, que se enfastiaram da luxúria material. Então você está preso nesse mundo material por causa da luxúria. A luxúria, num termo mais amplo, né? Que às vezes fala luxúria, pensa sexo, sexo. Não, a luxúria significa o desejo de gozar as coisas materiais, de desfrutar as coisas materiais. Nossa vida é toda tentando desfrutar de uma pessoa, de uma comida, de um lugar, de um filme, de uma situação qualquer. Você está querendo desfrutar, sempre desfrutar. Então essa é a luxúria material. E na verdade, quem está querendo desfrutar de tudo é a sua mente, não é você. Você não está aqui nesse mundo para desfrutar desse mundo. Né? Você está aqui nesse mundo para realizar o divino. E esse é o verdadeiro desfrute, é o desfrute real. De modo que você tem que desejar, acima de tudo, sentir esse gozo espiritual, que é aquilo que é chamado a bem-aventurança. Um devoto puro de Deus, ele está sempre nesse êxtase, nesse prazer supremo. Mas como você se esqueceu disso, você está buscando o gozo na energia material, no qual a energia sexual é uma delas, apenas uma delas, né? Então, o Krishna está falando aqui, ó, se enfastiaram, vocês cansaram. A pessoa chega num ponto, né? Quando ela chega num ponto espiritual, ela não quer mais, ela está enfastiada, não quero mais ficar viajando, não quero mais fazer isso. Você vai viajar para pregar para Deus, tudo bem, mas tipo, eu não quero ficar indo para lá, para cá, não, eu quero ficar situado no meu coração, em paz, rendido a Deus, vivendo uma vida plena e maravilhosa até o momento da morte. Então, tudo aquilo que é proposto a você por outras pessoas, ou pela mídia, para você desfrutar, você já não tem mais aquele, como eu falo, aquele tesão, vamos dizer assim. Você não tem aquela ganância, não, eu quero isso. Não, mas isso aí é que vai te deixar feliz. Nossa, se você for para aquele lugar é incrível, você não sabe o que você está perdendo, e você entendeu que tudo isso é uma grande ilusão. Você está vivendo, não, você que vai perder, cara, porque você está perdendo o repouso da sua alma na alma suprema, que está dentro do seu coração. Entende? Então, isso aí prova que você está espiritualmente situado na realidade. Porque a realidade para uma pessoa materialista que está vivendo em Maya, na ilusão, é bem diferente daquilo que é a realidade mesmo do espírito. Ela não vai entender o que é a realidade do espírito, porque ela não se rendeu a Deus. Ela vive no falso ego. Então a realidade dela é o que ela interpreta com a mente dela, com conhecimento limitado. E de repente o Bhagavad Gita vem aqui para te dar esse conhecimento eterno. Então você desperta e começa
a ver as diferenças daquilo que se chama conhecimento. Né? O conhecimento de Maia é uma ilusão. Por mais assim, avançado que pareça, é uma ilusão. Então, o conhecimento real significa que você realiza aquilo que você é. Isso se chama Titi, seu aspecto Titi, de conhecimento pleno. Satityananda. Então você tem o conhecimento pleno. O espírito tem conhecimento de quem ele é, realizado, e tem o conhecimento de Deus no seu coração, porque ele está unificado em consciência com essa consciência suprema. Por isso que a gente fala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu glorifico a consciência suprema. Tá? Então, que enjoam, né, dessa luxúria material, que também estão livres das dualidades manifestas sob a forma de felicidade e sofrimento. Então, como eu falei antes, esse mundo material ele é dual. Ele consiste, né, em felicidade e sofrimento. O falso ego, a mente, tudo aquilo que ela desagrada a ela é sofrimento. E tudo aquilo que é o desejo dela de repetir é o prazer. Só que esse prazer e esse sofrimento são relativos à mente e não ao espírito. O espírito não tem nada a ver com prazer e sofrimento material. O prazer do espírito é servir a Deus em amor, em alegria, em gratidão. É curtir o divino, a energia do divino que está somatizando, né, na sua vida humana. E aí o espírito, o devoto puro de Deus, assim como Deus, ele é neutro. Tá, alemão, vamos ali. Nossa, você vai ter muito prazer se você fizer isso. Eu falo assim, você é neutro, você não tem mais apreciação. Você se afastou, eu não quero mais esse prazer. Não, ó, não faz isso não, que é muito sofrimento, o mundo tá ruim, tal, tal. Você observa, não, o mundo não tá ruim, o mundo é o que ele é, o mundo material. Principalmente Kali Yuga. Né? Cada era tem uma sintomática. Kali Yuga é uma era infernal, é uma era sem espiritualidade, onde as pessoas estão desvinculadas de Deus, que estão esquecidas do Espírito. São pessoas hipócritas, pessoas violentas. Então, só olhar o mundo aí que você vai entender, né? O caos, o desequilíbrio emocional e psíquico das pessoas. O objetivo nefasto de certos líderes, né, de tentar, com esse falso prestígio, de que eu sou o senhor do mundo, né, não tem nada disso. O senhor do mundo é Deus, ele está no seu coração, e está no coração desses líderes também, que vão ter um destino assim, bem triste após a morte desse mundo, dessa forma humana, né, que é tão linda, é tão especial, e todo mundo usando incorretamente. Comprou briga com Deus, imagina. Você não tem chance. Né? Você só ganha de Deus na disputa amorosa. Aí quanto mais amor você dá para Deus, mais ele fica subserviente ao seu servo. Deus é assim. Então, Krishna está falando aqui, então os devotos que vão alcançar esse reino eterno, eles estão livres dessas dualidades. Ele não está mais assim falando isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso sim, isso não. Ele não está interessado nisso mais, em julgar, ele simplesmente pensa, como é que eu posso servir a Deus hoje? Qual a palestra que eu vou, qual o tema que eu vou falar? Como é que eu posso chegar nos corações das pessoas, tentando, né, fazer com que elas despertem para a realidade, para sair desse sonho material, né, que você está dormindo profundamente em berço esplêndido. Temos que acordar, o tempo está passando e as pessoas não têm tempo, nem 5 minutos, elas se disponibilizam para buscar a verdade, para sentir a verdade em seu coração. Então isso é muito, né, muito triste, né? Imagina Deus no seu coração, assim, completamente
de braços abertos te esperando, e você não tem tempo para Deus. Você tem tempo para fazer tudo, todas as outras coisas na sua vida, entre aspas, né, no mundo da dualidade, certas e erradas, mas não tem tempo para ter aquele momento, né, no quartinho secreto, né, como Jesus fala, né, você vai para o seu quarto secreto e ali, em união com Deus, você conversa com Ele para saber qual o rumo que sua vida está tomando, o que, que você tem que fazer, como que o universo vai ajustar a sua vida para você manter-se sempre nesse prumo na direção do reino eterno. Depois ele fala que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema. Alcançam esse reino eterno. Então, com lucidez. Você está lúcido, você não está mais dormindo. Lucidez vem de luz, luz vem de consciência. Então você está sempre percebendo, testemunhando a vida material. Você já não se deixa mais enganar pelas narrativas, pelas falácias, pelo sentimentalismo, né? Por você tentar amoldar o seu mundo ao sabor apreciativo de certas pessoas, porque afinal de contas você é um devoto, você precisa ser querido, você precisa ser ouvido, então você sai fora disso tudo, não existe isso. Você está lúcido, segue sua vida e está tudo bem. Aqueles que Deus colocar no seu caminho para você falar sobre Ele, você fala. E os que não estiverem prontos para ouvir, ou que são pessoas que só querem te desafiar na espiritualidade, você deixa elas ter razão. Como diz, é melhor ser feliz do que estar certo. Adoro isso. Então, seja feliz, cante, seja feliz, né? Cante, estude Bhagavad Gita, estude tudo, se associe com pessoas bacanas, porque no final todo mundo é seu irmão espiritual. Os piores demônios, né, os piores seres, eles são os irmãos igual os devotos mais avançados. Só que uns esqueceram e não estão querendo receber a orientação do Bhagavad Gita, no qual você está sendo o intermediário. Você só fala aquilo que Krishna fala. E os outros irmãos, vocês trocam ideias para complementar realizações. Mas a vida espiritual é só sua. É só sua. Você segue essa vida feliz, né? E felicidade não é felicidade material, não é a felicidade da mente, que você está se sentindo bem nesse mundo. É uma felicidade diferente, é uma felicidade do espírito. Às vezes você está sem sorrir, completamente em silêncio, observando o mundo, numa paz completa que transcende qualquer vibração material, e isso é a felicidade do nível espiritual, onde você está sempre nesse intercâmbio amoroso com Deus, de modo que você não pode relativizar a felicidade espiritual com o seu entendimento de felicidade material, que você acha que você vai ficar pulando de alegria, está sempre sendo uma pessoa divertida, uma pessoa, né, simpática. Não é isso. Felicidade espiritual é a total conexão com Deus, essa bem-aventurança. É um outro patamar de compreensão que você só vai atingir se você se render a Deus, naturalmente. Para que Deus se revele para você, você tem que se render a Deus e fazer dessa vida humana atual a prioridade ser essa entrega a Deus, para que você desenvolva as qualidades espirituais e, como diz aqui, as qualidades de rejeição de certas coisas materiais, de desapego, onde você vai cada vez mais sendo um centro espiritual dessa perfeição divina, desse ser supremo que habita dentro do seu coração. E aí a sua vida, tudo que você fala, tudo que você sente, tudo que você pensa, suas ações, todas são
comunadas, vamos dizer assim, com o Espírito Supremo. Você caminha sempre em prazer nesse mundo, observando o tempo de libertação dessa forma humana, sendo que você pode ser livre estando também nessa forma humana, quando você atinge esse aspecto da espiritualidade. E aí isso é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus se manifesta quando você atinge essa consciência espiritual unificada em amor com Deus e você está vivendo nesse mundo desapegado. Assim conforme Krishna fala aqui nesse verso, e tem um verso no Bhagavad Gita que ele fala também, para você dominar a mente tem que ser prática constante e desapego. Então sempre praticando a vida espiritual, porque é isso que você quer. Você quer se libertar da maia, da matrix, da ilusão. E quanto mais você avança, mais você vai vendo a ilusão. Mais você vai vendo a ação dos três modos da natureza material que controlam todos os seres. E nesse ponto, né, você pode até se tornar um estranho para o mundo. Algumas pessoas vão te criticar, não vão te entender, vão falar que você é um diferentão e que você não dá nem para ficar com você porque você é uma pessoa que não serve mais, né, para o convívio social, porque você está em outra vibe. O seu convívio social, você quer falar sobre Deus. Porque você já não vai mais conversar assuntos ilusórios. Você já não vai mais se divertir com as coisas materiais. A diversão acontece internamente. Você está sempre brincando com Deus, criando. Você tem um bom humor natural, nada é forçado. Você não precisa parecer nada para ninguém, provar nada para ninguém. Você é uma pessoa feliz porque você é uma parte integrante de Deus. Deus é a felicidade suprema. E você comunga com ele o tempo todo, essa felicidade. Só que essa felicidade não é essa coisa de sorrisos, de alegria, né? Se bem que quando você está num templo, né, você está dançando lá, tem também essa parte do impulso da alma, né, de jogar o corpo para cima, de pular, porque você está nessa vibração divina. Então você está sempre com Deus, é o que importa. Então vou ler o verso aqui, de novo, né? Sobre as pessoas que alcançam este reino eterno. Então, o próprio Deus está dizendo para Arjuna, né, o seu discípulo, de como ele deve se auto-observar para saber se ele já está na condição espiritual certa nesse mundo material. Então, as sintomáticas são isso aqui, ó. Aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas sob a forma da felicidade e sofrimento, e que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema, alcançam este reino eterno. Se você quer alcançar o reino eterno, então você sabe por onde avaliar a sua manifestação aqui nesse mundo. E se você não estiver sentindo isso, ou seja, se você quer sempre ser o melhor, né, ter prestígio, se você vive na ilusão, totalmente esquecido de tudo, se você está se associando com pessoas que não têm nenhum interesse em cultivar a vida espiritual de um modo mais sério, né? Se você se associa com pessoas que não compreendem esse aspecto eterno, que é bem simples de entender quando você está em posse do conhecimento, por exemplo, do Bhagavad Gita, se você está sempre desejando, né, a luxúria material, desejando gozar esse mundo continuamente, né? Se você sente que você está assim, que você está preso a essas dualidades que vão surgindo na sua vida, manifesta, né, sobre essa
forma de felicidade e sofrimento, onde você está sempre buscando essa felicidade material e fugindo do sofrimento, está sempre nessa ansiedade, né? Eu quero isso, mas isso aqui eu tenho medo. Então, se você continua assim, e você também não tem essa lucidez espiritual, que você entende que você não é a matéria, e também se você não sabe se render a Deus, porque você está rendido à Maia, ao fenômeno da sua mente que está te iludindo, então você não vai alcançar o reino de Deus. Então vamos fazer aí nossa pequena prática diária para ir progredindo, né, expandindo essa prática, até que você vai realmente se desapegar. E daí tudo que os outros falarem para você não tem mais importância, porque elas estão em ilusão. Elas estão querendo justificar, né, ou racionalizar a vida delas dentro de um conceito que elas querem ter uma lógica para desvirtuar um espírito que já está situado em Deus, já está vivendo em Deus. Ele não tem nada mais a fazer nesse mundo a não se situar firmemente nessa posição divina e se preparar para a hora da morte, que pode ser a qualquer momento. Então o Bhakti Alemão agora está falando aqui, né? E daqui a pouco eu não estou mais nesse mundo. Esse corpo aqui, esse corpo maravilhoso, né? Então daqui a pouco eu sou só um corpo que passou aqui e deixou uma mensagem divina. Deixei aqui no YouTube. Não sei se o YouTube vai funcionar ou não. O que importa é que eu estou indo. E eu gostaria que todo mundo fosse. E Deus também gostaria que todo mundo fosse para o reino de Deus, para o mundo espiritual. E saísse desse fenômeno de vibração energética densa que é chamada mundo material, né, ou manifestação material, que tem várias dimensões, além dessa grosseira que a gente está. Tem vários universos, mas tudo isso está dentro de um contexto da existência material que é como se fosse um sonho de Deus. Deus está sonhando tudo isso e você está dentro do sonho de Deus e se perdeu nisso também com a sua mente, porque você está sonhando dentro do sonho de Deus. Mas Deus, a realidade, está dentro do seu coração. E a partir do momento que você entra pela essa porta, né, essa é a porta estreita. O reino de Deus está aqui. Então, quando você entra nessa porta estreita, naturalmente você vai ter um encontro com Deus e você vai ser ungido por Ele. Então você vai se tornar um Cristo, né? Cristo é aquele que é ungido, abençoado por Deus. E nesse estado crístico você se liberta e finalmente, né, sai desse ciclo de reencarnações, para de ter que ficar encarnando aqui nessa Matrix e volta para o reino de Deus completamente livre, amoroso, feliz, no seu corpo espiritual, vivendo uma vida plena. Esse é o convite de Deus para nós quando Ele vem ao mundo e dita o Bhagavad Gita para Arjuna. Então, eu espero que vocês tenham ouvido essa aula com bastante atenção e que a partir a partir de amanhã ou a partir de agora, vocês já começam a pensar nisso mais profundamente. Tá? Mas se você quiser continuar nesse mundo, você também é escolha sua. Faça o que você quiser. Né? Se nem Deus fica cobrando a gente, imagina um devoto, né, assim vai cobrar. Ok? Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!